Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e hoje eu tô aqui com o Marcelo Okuma. É legal, André, muito bom estar aqui com você, poder fazer aí uma baita de um trabalho, né, com o Lincoln aqui com a gente, né? É isso aí, hoje a gente tá com o Lincoln. O Lincoln, fundador da Superlógica, junto com o Carlos e Luiz, que vai compartilhar um pouquinho da sua história aí com a gente. Que é longa. E a gente tá preparado para ela. E que honra, né, Baldini? Pois é, que honra. Vai ser longa. Lincoln, amanhã vocês fazem 20 anos. Exatamente. 20 anos amanhã. Longa trajetória. Muita história, né, Lincoln? Começado absolutamente zero real. E chegar onde a gente chegou foi uma trajetória fantástica, maravilhosa, cheia de pontos altos e baixos, muito mais altos que baixos, graças a Deus. Tivemos uma colaboração, uma participação gigantesca, foi muito bom chegar nos 20 anos desse tamanho. Mas a gente espera muito mais, a gente acha que dá para chegar e caminhar muito mais. É um mercado muito grande, a gente tem pioneirismo, a gente tem uma plataforma gigante, de ótimos serviços prestados, então eu acho que tem muita coisa para agregar ainda aí. E tem muita energia também, né? Pois é, o time é muito bom, né? O time é muito bom. Eu me sentia meio que peixinho fora do mar, porque a idade média era 25, 24, eu já tinha umas 3, 4 vezes isso. Então eu estava me sentindo meio fora do contexto aí. Mas isso é a energia que tem que estar aqui dentro da empresa, né? Mas foi importantíssima a tua participação em todos os momentos. A gente vai explorar bastante isso. Mas sabe o que eu queria saber? Pois não. De onde é que você veio, Lincoln? Qual que é a tua cidade? O que você estudou? Como é que foi o início da vida do Lincoln? Conta pra gente. Ô Baldini, eu costumo dizer que eu fui empurrado para vir aqui para cá. Para acontecer isso tudo. Tava no meu caderninho, a Superlógica. Em primeiro lugar, eu nasci em São Paulo e fui muito criança para Avaré. Meus pais foram para Avaré. E em Avaré eu cresci, estudei e prestei o concurso para o Banco do Brasil e fiquei 11 anos em Avaré. E aí aconteceu a primeira coisa que eu fui empurrado, o primeiro desfecho. Eu fui convidado para ir para Bauru aquilo que o banco chamava centro de processamento. Na verdade, era um back-office das agências, que até então faziam tudo manualmente nas agências. Aí passou a ter os centros de processamento com os famosos Cobra 360, que vocês não conheceram. Eu não. Isso morde. Mas não era cartão perfurado, né, Lincoln? Era cartão perfurado. Uau! Eu trabalhei com cartão perfurado. Então fita. mordia. Mas pelo menos tava Mordia. Fita, primeira fita perfurada, depois cartão e depois aí foi terminal burro mesmo. Olha. Né? E fui para Bauru e fiquei em Bauru 15 anos. De Bauru eu fui praticamente, faltava muito pouco tempo para me aposentar, faltavam 2 anos e pouco para me aposentar. Eu estava com a minha vida super estruturada em Bauru, não queria sair de lá, achava que eu ia passar o resto da minha vida, dos meus dias lá em Bauru. Tinha uma turma de amigos do banco, fora do banco, estava muito bem estruturado. Aí eu fui intimado praticamente na sexta-feira, às 6 da tarde, para estar aqui na segunda-feira, às 8 da manhã. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Mas a minha intenção era voltar para Bauru. Tanto que eu tinha uma casa lá, não vendi nada, porque a minha intenção era lá. Chegando aqui em Campinas, me aconteceram 2 coisas que mudaram totalmente o rumo da minha vida.
Eu tenho um filho que tem alguma dificuldade, ele teve uma hidrocefalia na vida intrauterina, e isso deixou uma sequela no cognitivo e ele tem uma dificuldade para trabalhar com o intelecto. E nós encontramos uma excelente escola. Não é conhecida, mas ela é excelente escola, muito pequenininha, que tem aqui em Campinas. Chama Instituto Ser. E o Renato foi para essa escola e teve um avanço muito bom. E logo em seguida, no ano seguinte, minha filha entrou na faculdade aqui. Poxa vida. Aí amarrou. Isso foi em 98, 97 e 98. 99 eu me aposento. Meu último trabalho no banco... Quer dizer, você achou que ia se aposentar em 99, né? Então. A vida começa Pois é, aos 40. Em 99, meu último projeto, o último projeto que eu gerenciei no banco foi o Bug do Milênio. Uau! O Bug do Milênio. Gente, vocês não acreditam o que eu gastei de dinheiro naquele Bug do Milênio. Eu tinha uma fonte inesgotável de recurso para poder imaginar. Vou contar para vocês só de óleo diesel, quanto óleo diesel eu comprei para tocar os grupos gerador do centro de processamento. Para não parar. Para não parar. Eu comprei 3 carretas de óleo diesel. Uau! E ficaram estacionados lá no frente. E o banco não queria saber. Tinha um gerente do projeto todo, nível Brasil, que estava desesperado. E nesse finzinho de história, tchau. Me aposentei em 99, no finzinho de 99, 23 de dezembro, se eu não me engano. E para minha felicidade não aconteceu nada. E do banco, mas já estava aposentado, você já tinha saído então? Já tinha aposentado. E mas essa combustível todo, daria para segurar quanto tempo? Você tem recordação? Baldini, cada motor daqui tinha 3 grupos geradores, cada um consumia 100 litros de óleo diesel por hora. Hora. Nossa. São 3 motores de navio gigantes, é um negócio impressionante. Nossa. Ar-condicionado, elevador, tinha 1.200 pessoas trabalhando naquele prédio. Uau, era uma sala-cofre, né? É um negócio terrível, é um negócio impressionante. Então, tinha que... E aí foi tudo jogado fora isso, né? Sim. Foi devolvido. Devolvido, enfim. Mas, enfim, esse foi o meu último projeto do banco. E aí? Aí volta a história do Renato. O Renato é o meu filho, não falei o nome dele. Lá em Bauru, eu já vinha há muito tempo, eu e minha esposa, preocupado como seria o futuro do Renato, né? Nós já tínhamos muita preocupação de cuidar da independência, fazer com que o Renato fosse independente, não dependesse muito das pessoas. Sempre tratamos, cuidamos para que isso acontecesse. E uma dessas coisas era o trabalho, o que fazer, né? Onde encaixar, qual a dificuldade, qual o trabalho. E a gente vinha trabalhando nisso, há muitas coisas. Eu cheguei a comprar lá em Bauru uma distribuidora de galões de água. Eu imaginava que eu pudesse fazer essa distribuidora tão automatizada, naquela época o bichinho já tinha me mordido, que eu pudesse transformar essa distribuidora de tal forma que ele pudesse, tendo um suporte, gerenciar aquilo, conduzir aquilo. Essa era a ideia. Mas quando eu vim para Bauru, para Campinas, né, mas eu já vinha pensando o que fazer. E em 98 teve um segundo impulso. Vocês não se lembram, talvez não se lembrem, que teve uma época, nessa época, em 98, um zoom que saiu na mídia, que o governo iria bloquear os saldos de fundo de garantia. Ele ia pagar parceladamente. Eu soube disso e corri comprar um apartamento. Comprei um apartamento porque eu tinha um saldo da minha vida toda, estava me aposentando e eu ia comprar um apartamento.
Não ia deixar meu dinheiro ficar preso lá. E comprei um apartamento e acabei logo em seguida entrando no conselho e logo eu falei, opa, aqui parece que tem alguma coisa que dá pra gente trabalhar. Me candidatei a síndico. Uau! 2 anos eu fui ser síndico. E nesse período de 2 anos, eu fui visitar literalmente todas as administradoras de Campinas, querendo saber o que era. Na minha vida bancária, eu fui instrutor do banco, multiplicador. Eu dei muita aula e tal. E estava, nos últimos anos, muito envolvido com a implantação da ISO 9001 no banco. Eu era um dos multiplicadores e que implantava nas agências isso aí. Então, ISO 9000 para mim, na época, era como diz minha filha, o ó do Borogodó. E eu falei, puxa vida, se esses conceitos do ISO 9000 numa administradora vai fazer um horror. Que bacana, hein? Comecei a procurar software. Encontrei GoSoft, encontrei 21, mas não atendia aqueles anseios que eu tinha lá da ISO 9000. Comecei a escrever o que o software deveria ter. Tudo que eu achava que eu estava escrevendo. Tinha tempo, estava aposentado, não estava fazendo nada e ficava escrevendo aquilo. E pegava as pastas que eu recebia do condomínio, né, e ficava imaginando como é que era lá atrás para chegar naquele produto final. E assim foi. Né? Aí foi uma viagem louca. Só diversão, né? E, bom, aí fui fazer um treinamento para abrir a minha administradora de condomínios, a Lince AC Administração de Condomínios. Uau! Lince AC. E fui abrir a administradora e fui fazer um treinamento, o Empretec. Do Sebrae. Puxa, o Empretec. Lá eu encontro quem? O Carlos. Pra vocês terem uma ideia, o Carlos é mais novo que o Renato. O Carlos estava saindo da universidade, fazendo alguns projetos aí sob encomenda, e ele não queria fazer aquilo, e eu falei, Carlos, o que você acha da ideia de desenvolver alguma coisa? Eu vou te municiando daquilo que é necessário e a gente vai montando aí, e depois lá para frente a gente vê o que a gente faz, e ficou assim. Era uma salinha, gente. Não cabia 2. 3 não cabia, 2 cabiam ainda, 3 não. Que a gente começou, eu levei um micro velho que eu tinha lá em casa, o Carlos levou outro, e começou literalmente assim. Literalmente assim. Um dos primeiros perrengues que nós passamos. O Carlos falou que a gente precisava ter uma Bíblia do Delphi. Puta vida. Custou 1.200, o quê? Reais mesmo, né? 2.000? Já era reais. 1.200 reais, meu Deus do céu. Para comprar isso, deve estar enfiado em algum canto aí da empresa. Relíquia, olha que legal. Foi o primeiro perrengue que nós passamos pesado, foi a compra do Delphi. Bom, a vida segue. A primeira versão ficou mais ou menos pronta. Vamos vender. Começamos a vender aquilo. O dia que eu fechei o primeiro contrato foi com uma administradora de Salvador, eu e minha família, mais o Carlos, que era solteiro na época, os pais dele, os irmãos, irmã e todo mundo que fomos lá fazer uma confraternização no primeiro contrato. Que legal! Olha, o que a gente gastou aquela noite e precisamos vender. Faturamento de um ano. É o LTV do contrato. Exatamente. E aí foi o começo. Aí a gente começou e no meio do caminho, eu, Carlos e Luiz já estavam com a gente, conversamos
e eu abandonei a ideia de montar a administradora e explorar o Brasil e não Campinas. Mas ainda eu pensava a administradora como uma fonte, um lugar para o meu filho trabalhar. Uhum. Era esse o objetivo. Não sei como que vai ser isso no futuro, mas ele vai ter um lugar que ele vai se sentir importante, vai se sentir valorizado. E quando nós montamos a Superlógica, o Renato logo depois veio para cá e trabalha com a gente, e graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por isso. O Renato hoje, ele tem uma vida independente, ele viaja, ele tem conta em banco, ele tem título de eleitor, ele sabe dirigir, ele é super bem quisto aqui na Superlógica, ele se sente super valorizado, se sente útil, que é tudo que a gente buscava lá atrás. Então, no lado pessoal, isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Lindo. Muito feliz. Né? Quando eu comecei a pensar em abandonar, não, mas não fazer parte do dia a dia mesmo da empresa, isso pesou muito na minha decisão. Pesou muito. Como que isso iria impactá-lo? Graças a Deus, foi da melhor forma possível. A gente preparou muito bem ele e deu tudo certo. Tá dando, né, Lincoln? Tá dando tudo certo. E a realização, né? Que lindo. E hoje o Renato, a autoestima dele é lá em cima, todo mundo gosta dele, é respeitado. Nunca tivemos uma reclamação do trabalho do Renato. Ele virou referência naquela escola que você comentou, provavelmente, né? Talvez seja realmente. Que bacana. Né? É que lá ele ficou... O problema dele que passou com o tempo, ele cresceu, ficou homem, e lá ainda as crianças eram pequenas ainda, né? Cuidavam mais de crianças pequenas. Então o ambiente começou a ficar bem complicado para ele. Mas essa foi a razão. Ele conseguiu, há muitas duras, muita dificuldade, ele conseguiu terminar o supletivo segundo grau. Eu fiz uma festa para ele nesse dia que ele terminou o segundo grau, para marcar mesmo, realmente, sabe? Isso foi muito legal. O neurologista que acompanhou ele lá em Botucatu veio para a festa. Foi um negócio muito legal. Uma vitória. Não só dele, né? Da família. Foi muito bom. Mas, então é o que eu digo. Quando eu entrei no banco em 1971, era para eu ter ido para Brasília. Era para eu ter ido. Em 1964 foi criado o Banco Central. E ele, na verdade, criado o Banco Central, mas ele veio de uma estrutura que era do Banco do Brasil, que era a antiga SUMOC, Superintendência da Moeda Corrente. Caramba. O Banco do Brasil tinha essa função de distribuir o dinheiro para o Brasil todo e fazer compensação, que era uma coisa que era dos bancos e distribuição do dinheiro. Então, um meio financeiro gigantesco. Se criou o Banco Central. E até o final de janeiro de 72, os funcionários do banco que estivessem trabalhando nas cidades onde tinha SUMOC podiam optar ou para ir para o Banco Central ou continuar na cidade. Eu queria ficar do lado da mamãe, optei por ficar em São Paulo, né, em Avaré. Na verdade, nessa época, eu trabalhei 3 meses em São Paulo. Aí logo vim para Avaré para ficar do lado da mamãe. Então foi a primeira coisa que, se eu tivesse ido para Brasília, com certeza eu não estaria aqui. Vários colegas que foram se tornando diretores, já estão aposentados, óbvio. Provavelmente eu teria feito uma carreira no Banco Central, não aqui em Campinas, com certeza. Foi a primeira empurrada da minha vida. A segunda empurrada foi ter vindo para Campinas. Não era para eu ter vindo, era para ter voltado. Não voltei e acabou acontecendo a Superlógica e estou aqui até hoje. Né? Que bacana. E, aliás, voltando no nome, Lincoln e
O Lince. É Lincoln César, meu nome. Olha. É Lince, mas na verdade não era com esse foco que Não. eu dava com uma visão uma visão longa, rápido, forte, uma imagem muito de lince realmente, né? O lince é um bicho rápido, que corre, que é esperto. Era essa a ideia. Que eu passava, né? Então o Condor tem relação? Não. Porque voa. Não, o Condor saiu da cabeça do Carlos. O Carlos que não sabia que nome pôr, vamos por Condor aqui. Boa. Afinal, o nome é um negócio que até hoje a gente sofre, né? Exatamente. Mas, enfim, essa foi a trajetória, assim, em breve espaço, foi essa história da minha parte. Muito legal. E Lincoln, conta pra gente como é que... Beleza, começou a empreender, começou aqui com a Superlógica, Carlos, Luiz, os primeiros contratos. E como é que foi essa escalada para vocês? Porque vender produto, né, naquela época não é um negócio super rentável, provavelmente o break-even demorou para vir. Como é que funcionava isso? Olha, nós achamos que tudo dependeu de uma decisão que nós tomamos no comecinho de só trabalhar com condomínio, única e exclusivamente condomínio. Nós não tínhamos nenhum outro produto, só trabalhávamos condomínio. Ao contrário de GoSoft, de 21, que tinham o 21 com o software para shopping, a GoSoft com folha de pagamento e outros, e enfim, todos os outros nossos concorrentes tinham outros produtos. E nós não, nós ficamos só no condomínio por uns 11 anos, 10, 11, 12 anos, a gente ficou exclusivamente condomínio. Eu acho que isso pesava muito quando a gente dizia para os nossos clientes que a gente só tinha condomínio, que a gente era especializado em condomínio, que a gente estava de olho. E uma outra coisa que a gente fez muito bem, eu acho, foi olhar com foco muito grande no nosso cliente, que era a administradora de condomínio. Eu acho que isso foi fundamental para a gente criar uma carteira de clientes expressiva em 10, 11 anos. Tá? Mas ainda foi muito difícil. E teve o outro lado, o lado financeiro, o lado de fazer a empresa sair chegar no break-even, é que eu, Carlos e o Luiz sempre fomos muito pé no chão. Muito pé no chão. A gente, se a gente vai falar de perrengue, quando o caixa ficava complicado, eram os nossos maiores perrengues. Né? Mas a gente sempre conseguiu com isso. Tivemos alguns auxílios, muito pouco. Né? O que a gente pode realmente dizer que foi auxílio era o cartão do BNDES, que a gente comprava máquinas financiadas. Esse era o único realmente pulo que a gente dava com um pouco mais de visão de longo prazo, né? Sabendo que a gente tinha mas ia sempre devagar. Comprava uma máquina esse mês, passava 2, 3 meses, agora dá para comprar mais uma, e foi assim. E saímos daquele local pequeno, fomos para onde seria administradora, depois para outra, e depois viemos para cá, e sempre com muito pé no chão. E tem algumas coisas que dão muito orgulho, a gente é muito grato a gente ter conseguido isso. Em 20 anos, a Superlógica nunca atrasou um dia de pagamento de salário. A gente sofria, mas o pagamento do salário saía, porque a gente tinha um respeito muito grande e sabia que do salário da muita gente daqui era a comida que estava na mesa de várias pessoas.
Então, nós tínhamos muito respeito com isso, era sagrado isso para a gente. Bacana. Ô Lincoln, você comentou lá no começo de que você foi, né, ver todos os balancetes, estudar, né? E aí juntou com o Carlos, tudo, começaram a entregar a primeira versão e foram aperfeiçoando o produto e tal, e depois foram para o Brasil, né? Como é que era vender, né? Porque você comentou, poxa, o foco era administradora, né? E você síndico, né? Pô, era mais fácil de repente você fazer autogestão, mas não, você estrategicamente sempre mirou a administradora. E como é que era falar de tecnologia naquela época para a administradora, né? Entendendo que o Carlos, né, recém-formado, você com uma experiência bancária, até explicar que você estudou aquilo, como é que era o desafio ali? Como que foi isso? Foi uma sequência gigantesca de erros e acertos. Eu vinha... É verdade, naquela época não se falava em tecnologia como hoje, é óbvio, né? Mas eu vinha de uma estrutura bancária super departamentalizada, super extremamente rigorosa, com um absurdo que tinha lá na estrutura do banco, a organização, né? Então eu vinha com essa cultura. Foi muito difícil, muito difícil. Mas, por outro lado, os administradores também tinham essa cultura departamentalizada, gostavam disso, né? Então, essa foi com o tempo. E como que a gente vendia? Essa história é legal. A gente fazia anúncio nos buscadores que tinham na época, e toda vez que alguém... Acho que aí também. Toda vez que alguém abria o nosso site, tocava um sininho no nosso computador. Liga pra ele. O cara tocava o telefone e falava: opa, o que tá acontecendo aqui? Exatamente isso. Tinha um sininho. Opa, alguém ligou, alguém pegou. Alguém mordeu a isca. E eu ligava. Era eu que fazia isso. Eu ligava e tentava convencer, e foi com duras penas, né? Eu sabia o que era a administração, mas como que funcionava a administradora lá, entra e buscar informação, aprender o que ele está querendo, era um sacrifício, E o que a gente fazia, o que eu fazia era isso, né? Ouvia, aí buscava nos minhas anotações, aquilo que eu podia vender para ele legal. E você vê o que é. Tem outra história bem legal. Por causa dessa departamentalização, dessa estrutura organizacional, por causa dessa maneira de ser, eu botei na cabeça do Carlos que o saldo inicial das contas bancárias era imexível. Só nós podíamos fazer alteração. Uau! Para quê? Porque ali estava, se o cara quisesse fazer uma fraude, ele fazia o balancete bater, só alterando o saldo do início do começo lá, e fazia um saque e tudo bem. Sim. E nós falávamos, não, nós temos que ser rigorosos, não podemos permitir isso e tal. E a gente bloqueou, só nós podíamos alterar o saldo. Há um pedido oficial do dono da administradora. Poxa vida, aí chegou um dia que nós falamos, espera aí, será que está certo isso? Tão duro, né? Será que nós temos esse poder todo? Mas foram erros e acertos que nos permitiu crescer, pô. Que nos permitiu crescer. Sim. Né? E foi muito legal. Quer dizer, então, que no começo você cuidava do administrativo, do financeiro, do comercial? Fazia, o Carlos e o Luiz faziam o desenvolvimento, né? O Carlos e o Luiz faziam o desenvolvimento, eles não podiam cuidar de outra coisa. Imagina o que foi fazer esse software do zero, né? E já começar a pensar depois nas nuvens, foi um drama, né? E o Carlos e o Luiz muito apegado em tecnologia e desenvolvimento do produto mesmo. E eu
tentando fazer as outras partes, contabilidade, o administrativo todo, o RH, comercial. Aí a gente começou a arrumar um, arrumou outro, veio o André, já ajudou um pouco. Seu André. Ô Lincoln, e hoje, né, a gente está vendo aí uma situação nas empresas, né, a mistura de gerações, né, trabalhando juntas, né? Mas no começo da própria Superlógica, a tua geração era uma, e do Carlos e do Luiz outra, né? E como é que... E além disso, sócios, né? Quer dizer, como é que foi isso? Marcelo, olha, nós tivemos... Eu e eles, eu imagino que eles também, tivemos uma grande felicidade de nos respeitarmos. Que bacana. Desde o início. Não era porque muitos clientes perguntaram para mim, você é pai deles? Uhum. Eu sou pai deles. Mas a gente sempre se tratou com todo o respeito possível. Jamais eu tratei ele como inferiores por ser muito menores do que eu de idade, e nunca eles também me desrespeitaram. Ouviram as minhas opiniões, ouviram as minhas propostas, aceitaram todas? Óbvio que não. Do mesmo jeito que eu não aceitei muitas deles. Mas a gente conversava muito, trocava muito de ideia. Quando a coisa apertava, a gente tinha grandes discussões, né? O Carlos muito mais inflamado, o Luiz muito mais seguro, mais restrito. Uhum. Né? O Luiz é muito mais retido realmente, e o Carlos muito mais exaltado, né? Mas a gente respeitava as opiniões, o modo de ser de cada um, e felizmente a gente conseguiu chegar ao bom termo. Muito né? bonito. Isso foi muito bom. Muito bom. Parabéns. Eu nunca fui desrespeitado nenhuma vez. Uhum. Né? Quando a coisa começava a ir para um caminho que a gente ia ver, opa, está na hora de parar, vamos fazer um xixi, vamos tomar um café. Uhum. Que bacana. E voltava depois e terminava o assunto. Terminava o assunto. Legal. Isso faz bem. E uma outra coisa que a gente foi muito forte na Superlógica, muito forte, é o respeito com as pessoas. Tá? Nós nunca admitimos que um cliente nosso desrespeitasse um atendente de suporte. Nunca permitimos em absoluto que um funcionário nosso desrespeitasse ou fosse grosseiro ou sem educação com um cliente. Isso fez da gente criar uma família de iguais, né? Eu tenho que te respeitar, você me respeita e somos iguais. Uhum. Né? Não tinha a diferença... eu sou patrão, você é empregado. Não, nós trabalhávamos iguaizinhos, todo mundo, não tinha diferença. Isso foi também um aspecto muito bom que nós conseguimos deixar na Superlógica como legado. A cultura, né? Então, isso que eu ia falar. Tem valores importantes e a cultura, que no fim das contas a cultura da Superlógica ela é famosa até, né? E a gente tenta levar ela para fora como algo que é uma das colunas cervicais aqui, que mantém a estrutura forte, um time engajado, comprometido com a entrega de resultado e tudo mais. Quando que vocês começaram a olhar para a cultura como, poxa, precisamos nos dedicar para isso aqui, para criar algo maior? Vocês são capazes de imaginar o que eu sofri vindo da onde eu vim, com uma estrutura para chegar e mudar para aqui? Nossa. Não, você estava numa baita numa estrutura e começar do zero, né? Quer dizer... E mudando, né? Saindo daquilo que era. Isso que é o respeito. É isso que eu digo que é o respeito. Entendeu? Eu entendi que nós não seríamos nada além do que nós éramos se continuasse com aquela estrutura, com aquela forma de trabalhar. Nunca nós íamos sair da onde nós estávamos. E eu entendi isso e realmente tive que mudar. Né? E entender que é uma nova geração. Eu estou fora dessa, mas eu não posso. Eu estou fora, eu não sei não estou em essa cultura, mas eu estou dentro dela, preciso trabalhar, preciso mudar. Então foi um sofrimento bastante grande. Mas
eu acho que eu fiz ainda um bom papel nesse lado também. E não me arrependo não, tá? Eu acho que eu aprendi muito. Sim. Então... Não, e acho que essa forma, né, de você agir, né, acaba que vira também para essa geração que está entrando na Superlógica, né, uma referência, né, de que as coisas elas têm que eu tenho que reformar a minha forma de pensar, né, a todo tempo, né, e hoje assim aprender com as pessoas que têm mais experiência, isso é fundamental, né, para a gente se renovar como profissional. Sim. E eu acho que assim, você foi referência para o Carlos e para o Luiz, né? Mas hoje para nós, que principalmente eu estou chegando aqui, conhecendo a tua história, né? A gente consegue perceber o seguinte, putz, que humildade, né? Para sair de um patamar, de uma baita de uma instituição, montar um negócio, trabalhar com pessoas que, né? Você poderia assim desprezar porque não conhece nada de mercado, mas não, né? Quer dizer, você trouxe eles junto com você e você foi se reinventando, né? Como profissional, como pessoa, né? Quer dizer, então isso é uma referência para nós, né? Eu acho que eu sempre tive isso comigo desde o início. Que o respeito tem que ter com as pessoas do jeito que elas são. E o que eu sempre falei aqui dentro? Eu seria o homem mais feliz do mundo se as pessoas que vieram aqui para dentro da Superlógica, que colaboraram com a Superlógica, saíssem maiores do que quando elas entraram. Tá? E maiores no sentido de ser mais homem, ser mais correto, ser mais ético, ser mais honrado, ser mais honrador em todos os lugares, em todos os princípios. Não adianta, eu cansei de falar aqui, não adianta vocês quererem serem éticos aqui e comprar produto do Paraguai. Não pode, não dá para ser isso. Não adianta a gente meter o pau no governo e não pagar os nossos impostos. Perfeito. Não dá para ser. O que nós temos é que lutar para ser corretos. Corretos sempre. É difícil. É caro isso. Muito caro. É muito caro você ser ético. É muito caro. Mas é obrigatório. É o preço de dormir tranquilo, né? É o preço. Bacana. É o preço. E isso tem uma consequência muito legal, uma prova real disso. Nós estamos completando 20 anos e 20 anos sem nenhum processo trabalhista. Que bacana. Sem nenhum processo trabalhista. Não é possível que não tenha saído pessoas aqui bravas ou emburradas, mas nunca tiveram razão ou motivo para ir na justiça para brigar com a gente, porque tudo aquilo que a gente propôs, a gente fez. Exato. A gente fez. A gente cumpriu todas as nossas partes. Muito bacana. Conversando outro dia com um amigo desembargador, eu falei para ele isso. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, então você é desembargador, procure. Vai lá procurar. Você é desembargador, procure. Te dou o meu CNPJ, você vai lá procurar. Ele falou, olha, Lincoln, parabéns, cara, vocês estão de parabéns, porque isso em 20 anos não dá para acreditar que isso exista no Brasil. É raríssimo mesmo. Então, isso para mim é um certificado, é um documento que eu gosto de falar muito disso. Legal. Então, mas e isso é ótimo, a gente estava falando de cultura, né? Eu estava lembrando de algumas histórias aqui de cultura e o Lincoln falou, poxa, eu sofri para me adaptar, não foi simples, né? Para eu vivenciar isso. E me veio na cabeça uma história, Lincoln, da banda Raimundos, do primeiro Experience, você lembra? A gente queria fazer o fechamento com uma banda, de preferência de rock, e aí a gente falou, poxa, e obviamente a verba não era grande, né? A gente estava tentando pagar o evento com ele próprio. E obviamente não deu, né? Nenhum Experience se pagou até agora. A gente tá procurando como fazer isso. Mas no final das contas a gente falou, não, vamos uma enquete das bandas, né? E aí venceu o Raimundos. Era uma enquete no Facebook e o Lincoln mandou aquele não! Só
que já tava fechado. Ai, Lincoln. O fim da história, depois a gente precisa mostrar a foto do Lincoln junto com a banda na frente de todo mundo lá, que foi muito legal. Eu acho que eu vi essa foto, já vi essa foto. É verdade isso. Essa foi uma dos sofrimentos. Nossa, mas num evento corporativo, o cara vai botar Raimundos. Foi muito legal, mano. Que legal. E no fim foi isso, daí foi muito legal, que é um conflito, mas no fim das contas, essa questão da cultura, do aceitar e vamos ver o que dá. Né? É isso mesmo, é isso aí. Muito bacana. Agora, me conta, o fato da tua história, né, ser feito numa instituição financeira, o que tem a ver com o PJ, né? Como é que nasceu isso aqui dentro? Aí eu nadei de braçada, né? Agora, o PJ Bank. O PJ Bank foi uma coisa assim que aconteceu na nossa vida. Eu não sei se vocês lembram da lei que criou as IPs. 2013, né? 2012. 2013, outubro de 13. A Dilma assinou a lei e ela veio em 2 parágrafos no meio de outra, aliás, 2 parágrafos da lei que não falava nada de instituição financeira. Era sobre agricultura Nossa, e não sei o que. 2 parágrafos criava as IPs. Quando criou as IPs, nós soubemos disso, não me lembro exatamente como, que chegou ao nosso conhecimento, e a gente já tinha um número respeitável de boletos. E a nossa ideia era trazer aquilo para dentro da Superlógica, né? Foi muito difícil a gente conquistar preços competitivos, porque os bancos olhavam a gente como, além de concorrentes, olhavam a gente como, opa, o que esses carinha estão fazendo? Essa empresinha aí, querer ficar com o dinheiro dos outros, o que é isso? Não sei o quê. Foi muito difícil, muito difícil. Até que nós tivemos um gerente de uma conta aqui do Santander, aqui em Campinas, que a gente conquistou esse cara e a gente conseguiu mostrar para ele qual que era a nossa real intenção e o que a gente pensava, e ele acreditou e apostou na gente. E nós fizemos um primeiro contrato com ele, conseguiu um preço razoável, e nós fizemos um contrato com ele de botar 70 mil boletos, eu me lembro exatamente desse número, em um ano. Uau! Em um ano. Ele falou, olha, eu garanto isso para vocês por um ano, mas vocês vão ter que me dar 70 mil boletos. Em 6 meses, nós colocamos 70 mil boletos. Uau! Legal. Em 6 meses. E nós não exigimos que ele reduzisse o preço. Nós esperamos um ano. Contrato é contrato, acordo é acordo, fio de bigode é fio de bigode. Tá certo. Boa. Esperamos, quando nós fomos negociar com ele novamente, nós estávamos já com 120 mil boletos. Caramba! Então, foi dessa forma que a gente conseguiu realmente crescer com o PJ Bank, né? Isso já estamos falando o quê? 2014, 2015? Foi 13, 14. O Vanderlan veio para cá em 2014, acho que outubro de 14, se eu não me engano. E o primeiro boleto nosso liquidado foi nesse período. Uhum. Foi quando o Vanderlan veio para cuidar do PJ Bank, que não era PJ Bank, era SL Boletos. SL Boletos. Olha só. Depois virou a conta de recebimento. Depois virou conta de recebimento e depois virou PJ Bank. PJ Bank. Ô, Lincoln, então, toda aquela história de convencer a administradora, né, de comprar um sistema de gestão lá atrás, aí agora tem que convencer a administradora dos serviços financeiros do PJ Bank, né? Quer dizer, fichinha para você, né? Convencer a administradora. A gente sabia, no começo eu falei que o nosso foco sempre foi administradora. Nós sempre achamos, Marcelo, que o papel da administradora, ela tem algumas coisas que a gente olhava na administradora e a gente via. Por exemplo,
administradora de condomínio, se você pensar administradora de condomínio, o que é hoje? É carimbar papel. É tirar papel daqui, põe papel para lá, tirar daqui, põe para lá. Isso há mais tempo. Hoje já está um pouco melhor. Mas ainda continua sendo uma administração de papéis. Uhum. Ela não faz administração do condomínio. E veja bem, o contrato o síndico que contrata uma administradora, é prerrogativa dele contratar, ele contrata para administrar o condomínio. Ele é um advogado, ele é um profissional qualquer e ele está prestando um serviço para aquela comunidade. Então, se ele contrata uma administradora, é para a administradora fazer o papel dela. Qual é? Administrar o condomínio com todos os seus problemas. Ela fica naquele carimbar papéis e administrar o condomínio efetivamente nada. Pô, é um papel difícil para ela. É difícil. Mas tem outra dificuldade. Uma administradora, para crescer, sofre muito. Tem que ter muita grana, muita garra para crescer uma administradora. Uma vez que os seus clientes são condomínios que não aceitam um repasse acima da inflação. Uhum. Então, aquelas administradoras que começam sonhando que vai abaixar preço, nasceu morta. Essa administradora nasce morta. Porque no primeiro ano ela cobra um preço menor e vai ter que cobrar o resto da vida um preço menor que as outras. Mas vive? Não sobrevive? Não sobrevive, não consegue. Vende almoço, né, para comprar janta, né? Vende almoço para comprar janta. E nós sempre tivemos esse olhar de fazer com que a administradora fosse mais eficiente. E o PJ Bank trazia trazia essa marca de ser mais eficiente, porque fazia a conciliação. E como que surgiu essa história da conciliação? É bem legal essa história. Oh. Nós tivemos aqui uma reunião que veio o Átila, uhum, que faleceu há pouco tempo, veio o lá do Stuck, como que é o nome dele? Vladimir, não. Bom, enfim. Do Stuck, e veio um cara de Natal o Ronaldo. Principal. Não, aquela que o cara tinha criação de cavalo, tinha fazenda, tinha administradora grande lá de Recife, se eu não me engano. De Recife? Uma administradora grande. Bom, enfim. Eu fiz uma reunião aqui, eu trouxe os três e disse o seguinte: olha, isso obviamente foi pré-programado. Nós queremos trazer vocês aqui para vocês terem um local para vocês. Vocês não se conhecem, vocês têm a mesma atividade, mas garanto que vocês têm experiências muito diferentes entre vocês três. E nós queríamos ouvir vocês conjuntamente, para ver naquilo que a gente pode auxiliá-los. Cara, foi muito legal, porque chegaram os 3 de manhã aqui e o dia era para ficar o dia todo e no dia seguinte ir embora. Chegou no final, no primeiros instantes foi aquele negócio difícil. O que eu estou fazendo aqui, né? Fala ou não fala? Não fala, não sei o quê. Chegou no fim do dia, eles chegaram à conclusão de que a eficiência de um era 8 vezes maior do que a de outro. Uau! 8 vezes. E foi uma discussão fantástica. Tanto que esse de Natal, de Recife, ficou mais um dia para ir na administradora do Átila. Uhum. O Átila foi lá para Recife para conhecer a outra, o Stuck foi para lá. Foi assim, ficaram amigos realmente, sabe, os três. Mas essa experiência da eficiência foi muito legal. E uma das eficiências que a gente pegou foi que ele tinha, o de Recife, tinha 6 pessoas que faziam conciliação. E ele falou o seguinte: aquela sala é fábrica de louco. Uhum.
fábrica de rolo, fazer conciliação de condomínio. Tinha, não me lembro, acima de 100 condomínios. Bastante. O cara tinha que entrar banco a banco, condomínio a condomínio, todos os dias, e fazer a liquidação. E disse que era uma fábrica de louco, disse que ninguém ficava mais do que 3 meses na empresa. Era uma rotatividade gigantesca daquilo lá. Disse que era o grande problema dele. Vamos resolver isso. Tem um problema aí, uma oportunidade aí. Nasceu fazer a conciliação do boleto do PJ Bank. A gente começou a vender PJ Bank com essa eficiência das administradoras. E aí foi que a gente fez 70 mil em 6 meses, 120 mil em 1 ano, e foi batendo. E hoje estamos aí na casa dos 3 milhões quase. Já superou. Superou 3 milhões? Já. De boletos liquidados mensalmente. Né? Teve cliente que chorou. Nossa. Quando a gente explicou, o cara entendeu. Não, você está falando que vocês fazem isso, vocês liquidam isso, automatizaram tudo, não preciso baixar nada. O cara chorou. Que lindo, né? O cara chorou aqui. Né? Eu estava presente. Eu falei, Que cara, bacana. Incrível. Então, são histórias que a gente sempre olhou administradores, sempre olhou. Nós temos que cuidar das administradoras, são eles que pagam o nosso salário. Então nós temos que tratar esse pessoal com carinho, com respeito e botar para eles terem o seu ganho maior, para eles se rentabilizarem, sempre eles. E hoje a gente consegue fazer isso numa série de outros produtos aí que a gente tem aí, né? Muito legal. A gente consegue rentabilizar muito melhor esses clientes nossos. Talvez uma frustração nisso, quer dizer, é ainda saber que tem administradora que não consegue pôr isso em prática, né, Lincoln? Isso é uma pena, porque são aquelas pessoas que são administradores com grandes dificuldades, né? Grandes administradores. Nós temos aí alguns que são a judiação. A gente receberam dos pais uma administradora legal e hoje não consegue administrar a administradora, né? Temos vários exemplos desses, né? Sim. Temos vários. E aí não aproveitam essas oportunidades que a gente oferece. Né? Sim. E que não são poucas. É. E que não são poucas. Não, e ainda o futuro tem muita coisa para acontecer, né? Então, assim, a gente precisa ajudar muito essas empresas, né? Porque é o que o Lincoln comentou, né? A gente depende delas, né? E aqui é a nossa missão, né? Quer dizer, continuar nessa busca pela eficiência da operação dela, né? Sim. Esse rapaz de Recife, ele reduziu o quadro de 6 para 1, 2, não me lembro exatamente quanto, já faz 6, 7 anos isso. Mas ele era um defensor de unhas e dentes da Superlógica, porque ele realmente passou a ter um ganho de eficiência muito maior. Né? Se ele alocou essas pessoas em outros lugares e tal, com certeza ele estava ganhando, de alguma forma. Exato. Né? De alguma forma. Exatamente. A eficiência sempre traz ganho. Sim. Né? Deixa de fazer carimbar papel lá e vai para administrar. Algo que gera valor. Exatamente. Essa que é a questão. Né? Trabalhar para gerar valor. Né? Muito legal, Lincoln. Agora eu queria saber, eu quero pegar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que tem história aqui. Trabalhando com um monte de molecada, né, dentro da Superlógica, o que aconteceu? Ou já aconteceu alguma coisa que você falou, putz, não acredito que esses caras fizeram isso? Conta pra gente. Entrega o ouro, vai. Entrega o ouro. Putz, agora você me pegou. Tem realmente. 20 anos aqui. Se houver, fizeram bem escondido. Foi bem escondido de mim. Você sabe que a pessoa acha que eu sou senhor e tal, né? E eu não gosto que me chame de senhor. Agora não, alguém me chamou de senhor ali e falou, ó, faz o seguinte, esquece o senhor, porque ele começa a ouvir, de repente ele vai lembrar da gente e ele não vai puxar você, vai puxar eu. Então deixa ele quieto lá, deixa ele quietinho lá que a gente resolve isso. Mas, sinceramente, deve ter acontecido mesmo, mas eu não estou lembrado agora de uma que pudesse
Você que é bom para lembrar dessas Eu- coisas. Ele queria que você falasse, viu? Mas acho que ele vai lembrar. Não, tô louco, falar de mim ainda? Piorou, né? Não, vai que a minha esposa assiste. Não, só pra saber mesmo, porque é tanto tempo, né? E óbvio que acontece uma ou outra história aqui, mas era pra tentar puxar o Lincoln aqui pra saber o que marcou e pegou o Lincoln todos esses anos. Eu acho que marca realmente, Baldini, eu vou ser muito sincero nisso que eu estou falando para vocês. O que marca realmente a mim, pessoalmente, são as pessoas, cara. Eu tenho uma satisfação tão grande de entrar aqui e ser um igual, tá discutindo abertamente, conversando sem barreiras, sem nenhuma estamos no mesmo nível e tal. Isso me deixa muito feliz, e ser respeitado pelas pessoas. Olha, cara, do banco, eu tenho amigos de 30, 40 anos do banco. Isso para mim é muito legal, é muito importante. Que bacana. Ter a lembrança das pessoas, lembrar das pessoas e estar junto, receber. Sabe quem me ligou ontem para me dar os parabéns por a gente ter comprado a árvore? Não? O Luiz, o que era o CFO da BPP. Olha que legal. Ontem ele viu, me ligou, ontem à tarde ligou, bateu um papo de meia hora. Aham. Eu fiquei super feliz com o cara, pô. Ele trabalhou com a BPP, teve alguns eventos que tivemos juntos aqui, alguns momentos a gente discutiu, e de repente o cara vê a notícia, me liga, pô, eu fico super feliz, pô, super feliz. É uma riqueza, né, Lincoln? Assim, É. os amigos, né? Então, e muitos outros. Quantos me mandaram no meu WhatsApp aqui? Pô, legal, cresceu mais um pouco, não sei o que e tal. Isso é extremamente importante, né? A gente saber disso. Muito legal. Legal. Agora eu tenho uma dúvida. E essa daqui é para aquele empreendedor que tá crescendo, está naquele momento de, poxa, vou buscar investimento. O que significou para você, né, quando a Superlógica decidiu que era a hora, né? Poxa, a gente está crescendo num ritmo legal. Aparentemente a gente provou uma ideia importante que merece um estímulo maior para que a gente possa alçar um voo que talvez a gente nunca tenha tido condição de fazê-lo. Mas o que significou para você aquele momento, né? Até porque, não sei se todo mundo sabe, quando o investimento entrou, você partiu para o conselho, né? Como é que foi isso para você? Ô Baldini, a gente precisa lembrar um pouco antes do investimento que teve o investimento anjo. Sim. Que foi o Marcos, quando ele fez o aporte dele, foi um momento muito crítico para nós. Nós começamos a perceber que a gente começava a patinar. A gente continuava a gente estava começando a patinar, nós não conseguíamos alavancar. E quando entrou o investimento anjo dele, em 2 anos a gente teve um crescimento fantástico, fantástico. Então foi aquele momento que nós entendemos a diferença e a importância que seria um aporte de força, um aporte legal para a gente crescer. Foi fundamental essa entrada do Marcos antes. E nós tivemos a felicidade de ter o Marcos com a cabeça que ele tem e de ter a Warburg Pincus como investidora da Superlógica, né? Isso para mim foi muito importante. E quando eu saí, Baldini, eu estava em 2019, eu já estava com 56 anos de trabalho. Estava completando a 2ª aposentadoria. Eu achei que eu tinha muito gás para ficar ainda, mas eu tinha que aproveitar um pouco esse trabalho todo, esse esforço todo. Então eu optei por ter uma vida mais de casa, mais livre, mais sem compromissos, mas participo muito mais hoje do que antes. Estratégias, né? Sim, estrategicamente, né? Eu acompanho tudo, eu leio tudo que acontece aqui.
É um conselheiro, né, Lincoln, agora? Agora há pouco eu falei para Demais. vocês que da postagem da Quando Conta que falou da Superlógica ontem. Sim. Eu leio tudo, eu acompanho tudo. Muito bom. Mas na retaguarda. Eu acho que eu tenho que ficar mais na retaguarda. Sim. Eu sou muito pé no chão, sabe? E às vezes eu sinto que isso atrapalha um pouco. Então, só na hora que a coisa vai indo para o outro lado que eu tento dar uma segurada e ver o que realmente... vamos discutir melhor o assunto, enfim. Mas... Baldini, eu sei que a gente está falando bastante de negócio aqui, né? Mas, e aproveitando o gancho que você comentou sobre o Marcos, o investidor anjo, Lincoln, e aí pegando o trocadilho aí do anjo, né? Deus te deu um anjo, né? Que é o Renato, né? E você falou muito sobre Deus no começo, né? Você é um cara abençoado, né? E fala um pouco da tua espiritualidade dentro dos negócios, né? Porque você trouxe isso no começo da nossa conversa, né, Lincoln? O quanto isso é importante para você e, enfim, como isso te ajudou nessa trajetória toda? Como você acha que um homem que, quando olha para os seus amigos todos, e não são poucos, hoje eu tenho 70 anos, eu tive muitos amigos, muitos parentes, tenho muitos amigos, e eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se eu tenho algum amigo, algum parente que tenha sido mais feliz do que eu. Mais feliz não, é o termo errado. Mais vencedor do que eu. Vencedor no sentido de ter conquistado. Eu não tive um centavo de herança, foi tudo fruto do meu trabalho. Sempre trabalhei com cabeça fresca, sempre cuidei da empresa com o máximo carinho, com o máximo de rigor para as coisas conseguirem. Então, hoje eu tenho que agradecer, ter uma gratidão eterna a Deus por ter me oferecido essas oportunidades e por eu ter tido sabedoria para aproveitá-las. Todos os dias eu agradeço muito a Deus por isso. Eu acho que seria muito difícil a pessoa que trabalha e no fim da vida não consegue colher os frutos de uma forma legal como desejava, né? Então eu acho que é por aí. Inspirador. Por aí. Certeza. Mas você vai começar a fazer o que agora, Lincoln? Porque você fez a segunda aposentadoria, né? Na Superlógica, tá acompanhando ali no conselho. A pergunta é: o que você está escrevendo no seu caderninho agora? Qual é o próximo projeto? Qual que é o próximo projeto? Não, hoje eu leio muito, procuro ler muito. Continuo estudando. Pra vocês terem uma ideia, estou estudando Excel. Ah, é? Estou estudando Vai Excel. dar um pau no Carlos, né, agora? Eu quero aprender Excel, Aquilo lá sempre foi um desafio para mim. Eu estudo Excel, estudo finanças, eu gosto das finanças. Estou estudando muito junto com a minha filha, para ver se consigo fazer com que ela entenda um pouco de finanças. E, enfim, tenho cuidado um pouco da minha vida, né? E hoje eu estou já montei uma holding agora para cuidar das minhas coisas no futuro aí. Que legal. Bacana. Hoje eu tenho uma holding, enquanto eu estiver nesse mundo eu estou cuidando dela, depois alguém cuida. Que isso, Lincoln. Tem muita areia ainda para passar. Se Deus quiser. Certeza. Mas enfim, hoje eu vivo muito mais... Curto as minhas netas, adoidado, adoro as minhas netas, vocês não imaginam quanto. Então, se eu estivesse trabalhando, não teria tanta oportunidade de curti-las. Que bacana. Sem dúvida. Não, muito bom, Lincoln. Acho que estamos caminhando para o final, né? Já rendeu, hein? Quase 1h30 já de conversa. Poxa. Passa rápido, né? Se tivesse cerveja, então ia até às 10 da noite. Tem. A gente tem juízo para voltar para dirigindo, né? Então, tem que ter juízo. Né?
Eu vou conduzir daí para o encerramento, né? Pra gente... Você queria passar mais alguma mensagem? Não, Você acha que era legal? Eu quero dizer o seguinte, continuem com o espírito. Eu falo sempre isso. Eu fui muito feliz por ter a companhia na Superlógica do Carlos e do Luiz. Aham. Tá? São duas pessoas respeitando os limites e as formas de ser de cada um. Eles são ótimos. As cabeças deles funcionam sempre respeitando as pessoas, ético, não querem ganhar sozinho, nunca, em nenhum momento nós pensamos, nós temos que ganhar sozinho. Uhum. Nunca teve isso. Sempre a gente quis dividir com os outros aquilo que é o ganho de cada um, respeitando os limites do negócio. Mas nunca nós temos que ganhar isso, não vamos dividir com o nosso cliente. Não vamos dividir com o nosso cliente. Vamos sim, lógico, é dele isso. Eles estão nos favorecidos, então temos que dividir com eles. Nunca foi. E com as pessoas também que aqui dentro trabalham, os colaboradores. Então, continuem firme com eles que vocês vão ter. E eu quero continuar com amigos de vocês, pô. É isso que eu quero. Bacana, que honra, né, Baldini? Eu quero continuar amigo de vocês. Legal. Só isso. Agora, aproveitando até, Claro. então, caminhando, Lincoln, assim, para essa, você se fez, né, profissional, né, pai, né, empresário, né, e essa geração que está chegando agora, né, o que você fala para essa geração, né? Putz, assim, o que daquilo que você aprendeu, daquilo que você, né, batalhou, né, o que ainda, assim, você entende que, cara, isso tem um valor e essa geração precisa entender qual é esse valor. O que você diria para esse pessoal? Eu acho o seguinte, o mundo está muito rápido hoje, muito rápido. Está muito rápido. E eu não sei se isso é tão benéfico assim. Uhum. Porque você passa a fazer parte dessa engrenagem que vai cada vez te levando mais, e isso não te dá a oportunidade de ver as coisas boas da vida que estão acontecendo do nosso lado. Tá? Às vezes a gente não é capaz de enxergar uma criança, de enxergar uma pessoa. O exemplo que o Carlos sempre usa da velhinha atropelada, às vezes a gente não consegue enxergar isso. E você precisa ver que isso tem muito valor. Tem muito valor. Então, essa corrida desenfreada traz alguns prejuízos do meu modo de ver. Precisa ser acelerada? Precisa sim, mas precisa ter olhos para o outro lado também. Equilíbrio, né? Pro humano. Pro humano. Pro humano. Sim. Isso é ser humano. Exatamente. Tem muitas coisas que acontecem do nosso lado e a gente não vê. Às vezes está longe. E é tão simples, cara. É tão simples. Tão simples. Se a gente for falar nisso, eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês. Por favor. Eu tenho uma instituição aqui em Campinas que o cabeça lá, ele é um borracheiro. Uhum. Borracheiro. Ele era um borracheiro. E na borracharia dele acabou se perdendo nas drogas. E teve a sorte de alguma forma, se tornar limpo, como eles chamam. Uhum. E voltou para a borracharia dele. Passado X tempo, que não sei o quê, apareceu um cara, um andante, um coitado, e o cara não tinha onde dormir, não tinha sem ele nem mesmo. Ele pegou e botou o cara na borracharia para dormir lá na borracharia dele. Passou mais X tempo, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Hoje, esse cara, sozinho, cuida de 150 coitados desses. Uau. Que legal. Eu estive lá um dia, gente, eu fiquei extremamente comovido em ver o cara que a polícia deixou lá. O estado do cara que a polícia deixou lá. Não tinha lugar para onde levar esse cara, levaram lá. Gente,
O cara estava num estado deplorável. Não era um ser humano aquilo, gente. Uhum. O cara não parava de pé, não tinha dentro da boca, fedido, sujo, olhando para todo lado, os olhos esbugalhados. Olha, um negócio deprimente. Eu fiquei horrorizado de ver aquele ser humano. A polícia pôs lá e largou ele lá. E o cara ficou com um embrulho. Eu me senti tão pequeno o dia que eu vi isso perante o cara, o coitadinho do borracheiro. Eu me senti tão pequeno, cara. Falei, puta, e a gente não vê isso, cara. Não. É verdade. A gente não vê. Tá aqui. Tá aqui do lado. Então, são essas coisas que, se eu tivesse aqui na Superlógica, eu não iria ver esse cara. Não iria ver. Mas é isso, gente. É vida, é vida. Obrigado por compartilhar, né? Você tá olhando aí, né? E trazer pra gente. Muito legal. Muito legal. Ô, Lincoln, vamos marcar já? Daqui 20 anos a gente faz o 40 anos de Fechado. Superlógica? 40? Ué, Porque você vai ter que contar outro projeto, vai né? ter que contar outro projeto. Esse aí... a Supernova, né? Legal, gente. Pô. Vamos marcar sim. Aí eu vou estar com 90, não sei se eu vou conseguir subir essa escada, né? Mas até lá, não, mas até lá, cara, putz. Vai ter elevador? Vai ter elevador. Mas legal. Tá, pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, né? A gente tá aqui com o Lincoln, fundador da Superlógica, desse foguete que tá crescendo e que hospeda esse super podcast aqui. E, Marcelo, obrigado pela parceria. Boa, André. Lincoln, brigadão. Muito obrigado Falou, por André. mais Muito esse bom. episódio. Muito bom. Prazer enorme Obrigado. ter você aqui. Obrigado. Uma honra. Pessoal, ficamos por aqui. Compartilhe nas redes sociais e acompanhe a gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.